Desvendando a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. E nessa nossa parte, como prometido na aula anterior, ou melhor, na live ou no vídeo anterior, nós iríamos, né, e vamos, na verdade, falar sobre a história do filho pródigo. Então você vai analisando cada capítulo e agora chegamos no capítulo da história do filho pródigo. Então vamos lá, gente. A história do filho pródigo, e aqui nesse livro maravilhoso de Neville, né, esse Desvendando a Bíblia, nós baseamos toda a história do livro ao seu comando, escrito por Neville Goddard. Então vamos lá. Não houve nenhuma condenação para o filho pródigo, quando ele teve a coragem de reivindicar a herança que era dele. As outras pessoas nos condenarão apenas enquanto nós continuarmos a condenar a nós mesmos. Então vejam bem, as pessoas vão nos julgar, vão nos condenar, mas primeiro nós é que estamos nos julgando, nos punindo e nos condenando, né? Nos culpando. Nós nos sentimos muitas vezes culpados, nós temos dificuldade de perdoar a nós mesmos. Eu conheço várias pessoas, eu já fui assim, eu perdoei muitas coisas, mas eu tinha dificuldade de me perdoar, ou seja, eu me cobrava, eu me punia e eu me condenava. Então presta atenção que diz um pouquinho mais. Assim, seja qual for a sua doutrina a respeito desses assuntos, guarda-a com uma convicção entre você mesmo e Deus. Então, seja qual for a sua doutrina, o seu segmento, guarda como uma convicção entre você e Deus. Escute aqui o que diz uma passagem. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Isso está em Romanos 10, versículo 14. Então, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que prova. O que quer dizer isso? Cara, eu tenho um dito popular que eu falo para as pessoas que eu prefiro me arrepender de algo que eu já fiz do que alguma coisa que eu nunca fiz na minha vida. É melhor se arrepender daquilo que você já fez do que aquilo que você nunca fez. Porém, arrependimento não quer dizer condenação ou culpa, ok? Então, só para vocês entenderem. E aí ele segue aqui. Pois a vida nada condena, tudo ela manifesta. Então a vida nunca vai te condenar. E aqui ele diz mais: a vida não se importa se você se considera ser rico, pobre, fraco ou forte. Ela te recompensará eternamente com aquilo o que você afirma como verdade para você. Então não importa se você acredita que você é rico, que você é pobre, que você é forte, que você é fraco, a vida vai te dar isso. Ela vai te dar aquilo que você se considera ser. Então você é capaz de mudar. Vamos lá mais um pouquinho. Quando um homem tem fome, sem pensar, ele automaticamente deseja por comida. Quando um homem está preso, ele automaticamente deseja por liberdade. E assim por diante. Seus desejos contêm dentro de si o plano da sua autoexpressão. Então, olha, grava isso na sua mente. Todos os seus desejos contêm já dentro de você todos os planos para a autoexpressão, para que isso se manifeste. E Neville diz assim: então, deixe todos os julgamentos de lado e eleve a sua consciência no mesmo nível do seu desejo, e sinta-se um com o seu desejo, declarando que seja agora. Pois ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me glorificarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Isso está em 2 Coríntios, versículo 12. Aliás, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O que quer dizer esta passagem? Vamos lá então. Você precisa, olha, como ele fala, tenha fé em mim, então Neville vai explicar.
Você precisa ter fé na declaração do invisível. No invisível, ou seja, você ainda não vê fisicamente o seu desejo, mas com a mente você pode ver, sentir, imaginar, ok? Então, tenha a fé na declaração do invisível, até que a convicção nasça dentro de você. Então, você tem fé de que você tem um desejo, você trabalha a sua fé, até que você seja convencido, né? A convicção de que aquilo é real nasce dentro de você. De que, então, a convicção nasça dentro de você, de que assim há de ser. Então, você tem fé em algo, você começa a se convencer que assim ele será, assim é, está feito. Sempre quando eu falo isso, eu falo, assim é, está feito, gratidão. Vamos lá. A sua confiança nessa declaração vai lhe pagar grandes recompensas. Quando você confia, você vai recuperar e vai receber como recompensa coisas maravilhosas. Só um pouco mais, e aquilo, o que você deseja, virá ao seu encontro. Então não precisa ter pressa. Espera, só um pouquinho mais, aquilo que você deseja vem ao seu encontro. Mas, sem fé, é impossível de se perceber qualquer coisa, pois só através da fé os mundos podem ser alinhados, porque a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas de que não se vê. Mais uma vez, a fé é a substância das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê. Isso está em Hebreus 11, versículo 1. Então, dentro desse livro, ele também tem vários capítulos. Como dá tempo, nós vamos então agora falar de uma outra parte. Eu acho que essa parte ficou claríssima para vocês, né? Vamos falar de uma passagem do livro de Neve que diz: céus e terras, ele colocou no plural, céus e terras passarão. O que quer dizer isso? Vamos entender e vamos entrar nesse contexto de que Neville, do que Neville queria nos dizer. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que quer dizer isso? Vamos entender um pouquinho com Neville aqui. Você está hoje vivendo no céu que você estabeleceu dentro de você. Pois aqui na terra, o seu céu se revela a você. Então o reino dos céus está dentro de vós, né? O reino dos céus realmente está próximo. Está na hora de você perceber isso. Então, crie um novo céu, entre um novo estado, ou melhor, entre em um novo estado de consciência, e uma nova terra aparecerá. Então, céus e terra, sua mente, a realidade de tudo isso, cria um novo céu para você. O reino do céu já está dentro de você, e uma nova terra vai aparecer. Por quê? Porque primeiro você tem que trabalhar esse reino do céu interior, esse Deus maravilhoso, que vive dentro de você e que vive dentro de mim, que também vive fora, porque vive em todas as coisas, como diz o livro Caibalion. O todo está em tudo e tudo está no todo. Então Deus, ele vive dentro de você. Cara, por que muitas vezes você não escuta Deus? Porque muitas vezes Deus fala com você através dos sonhos, de visões, de vários sinais que ele te dá. Então, como Deus que vive em você é o mesmo que vive em mim, ele acaba usando inclusive uma outra pessoa para falar com você. Eu vou explicar isso numa transmissão dedicada à voz de Deus que eu vou fazer, ok? Vamos continuar aqui. Então ele diz que céus e terras e uma nova terra aparecerá. Ele lhes assegura, ou melhor, vamos lá, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, pois todas as coisas passarão. Isso está em Apocalipse 21, versículo 4. Em verdade, eis que criei novos céus e nova terra,
e todos os eventos passados não serão mais lembrados, nem mesmo virão à mente. Isaías 65, versículo 17. Eis que venho em breve. Esse eis que venho em breve, ou seja, a sua consciência, bem-aventurado aquele que atende a palavra da profecia desse livro. Apocalipse 22, versículo 7. Não, li a passagem. Então vamos entender. Eu sou aquele que não tem nome, mas eu assumirei cada nome ou natureza que você invoque. Lembre-se, é você mesmo, a quem eu chamo como eu, pois cada concepção que você tem de si mesmo, ou seja, cada convicção intensa que você sente internamente, é a que deve e com certeza será expressa como existente, pois eu sou, não se engana, Deus não é ingênuo. Então, galera, nesse capítulo, a gente está lendo vários capítulos do livro de Neville e explicando como Neville desvendou. Para mim, né, Neville já dizia isso, mas hoje eu consigo ter essa visão de que o melhor livro sobre a lei da atração, o melhor livro de física quântica, o melhor livro que te ensina a ser rico, a ser próspero, a ser saudável, chama-se Bíblia. Qual é a diferença? É a interpretação, muitas vezes inocente e errônea, e muitas vezes usando a expertise para aprisionar as pessoas. Então a Bíblia tem sido usada por esses anos todos. Por isso, no próximo capítulo, você vai refletir sobre algo. Você pode até ler sua Bíblia e depois a gente debate junto, que é uma das passagens da Bíblia que diz: o que tens em casa? O que tens em casa? Isso ficará para o nosso próximo capítulo, Desvendando a Bíblia com Adam Sobrinho e Neville Goddard. Claro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, galera, valeu!